Amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Mas tão fraco. Boa noite, igreja. Graça e paz. Fiquei esperando a menina dançar mais umas 3 músicas aqui. Não deu certo, não. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em 1 Samuel, capítulo 4. Estava bem tranquilo, aí eu olhei para o lado ali e vi o pastor Lindojô. Para quem não sabe, o pastor Lindojô me conhece desde pequenininho, sem querer entregar a idade. Bem tranquilo eu era, nunca corri na igreja, bem quieto. Amém. Acharam? 1 Samuel, capítulo 4, diz assim: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linhas para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então, mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos do acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lute. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca do Senhor foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria,
As mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Nós te agradecemos, Deus, pela tua presença, Pai. Que o Senhor, Pai, venha falar ao coração de cada um aqui nessa noite. Que nossos corações, Pai, estejam abertos para receber da tua palavra. Que nossa mente, Pai, esteja aberta, Deus, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Deus, que não seja eu, mas que a tua palavra, Pai, que seja o teu Espírito Santo conduzindo nesse momento. Senhor, abençoa cada um aqui nessa noite. Guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para resumir, aqui o texto ele nos conta uma história muito trágica, né? Aqui a Bíblia vai dizer que os israelitas, eles estavam em guerra contra os filisteus. E eles vão para a primeira batalha ali, e eles perdem a batalha. A Bíblia diz que 4.000 homens morrem naquela primeira batalha. E quando esses 4.000 homens morrem, os israelitas, eles voltam para o acampamento deles, e alguém vai se perguntar: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E aí essa pessoa, ou esse povo, eles acrescentam: vamos trazer a arca do Senhor, vamos colocar a arca do Senhor aqui no nosso meio, e com certeza nós vamos ganhar a guerra. E a Bíblia diz que entre aqueles homens que foram buscar a arca do Senhor, estava 2 homens, que eram os filhos do sacerdote Eli, era Ofni e Finéias. Se você for ler o livro de Samuel, logo no início, no capítulo 2, a Bíblia vai contar a história desses homens. A Bíblia diz que esses homens eram homens maus, eram homens que não respeitavam, que não honravam a presença de Deus. Eram homens que pegavam o que o povo sacrificava para Deus e comia. E a Bíblia diz que por causa da desonra, por causa do que eles faziam, Deus ele se ausentou por um período. Deus ele parou de falar com aquele povo. Deus ele não falava mais com o sacerdote Eli. Deus ele deixou de mão aquela família. E quando nós vamos ver ali a história de Samuel, logo no iniciozinho, quando Deus ele vai chamar Samuel, a Bíblia diz que muito raramente Deus falava naquele tempo, e que o profeta Eli, ele já não ouvia mais a voz de Deus, justamente por causa do pecado dos filhos dele. E nesse contexto aqui de 1 Samuel 4, nós vamos ver justamente esses 2 homens aqui no meio da guerra, e esses 2 homens indo buscar a arca de Deus, acreditando que com aquele ritual eles iam ganhar a guerra. E a Bíblia vai dizer que a segunda batalha deles nessa guerra é ainda mais desastrosa. Eles não só perdem a batalha, mas na primeira eles tinham perdido 4.000 homens, na segunda eles perdem 30.000. Ofni e Finéias morrem, e os filisteus levam a arca de Deus. A Bíblia diz que Eli, quando soube que os filhos tinham morrido, a Bíblia não destaca nada, mas quando ele soube que a arca do Senhor tinha sido levada, que a presença de Deus tinha sido tirada de Israel, ele cai e morre. E eu estava lendo esse texto hoje de madrugada, e eu comecei a chorar, porque esse texto ele é muito forte, e Deus ele ministrou muito no meu coração, enquanto eu estava lendo, porque esse texto ele nos traz uma realidade muito importante, muito forte. Aqueles homens, eles acreditavam que eles iam vencer aquela batalha, por causa de um ritual,
porque eles levaram a arca ali para aquele lugar. Eles não se lembraram, talvez, antes dessa batalha, de honrar a Deus, principalmente Ofni e Finéias. Talvez não, com certeza. Eles não honraram. Deus não está preocupado com rituais. Deus não está preocupado com performance. Deus, Ele não quer saber quantas vezes nós gritamos, quantas vezes nós cantamos, ou quão alto nós fazemos tudo isso. Porque a Bíblia vai dizer aqui que os hebreus, quando a Arca da Aliança chegou naquele lugar, eles gritaram tão alto que os filisteus, lá do acampamento deles, ouviram e tiveram medo. Os filisteus conheciam as histórias do povo de Israel. Eles não conheciam o Deus de Israel, mas eles sabiam tudo o que tinha acontecido. E eles tiveram medo quando eles ouviram aqueles gritos. Então, para Deus, o importante aqui não eram os gritos, não era o ritual, não era a arca estar ali com aquele povo, mas o quanto aquele povo honrava a presença de Deus, o quanto aquele povo valorizava a presença de Deus no dia a dia, antes dessa guerra. Porque muitas vezes nós queremos vencer, nós queremos ganhar batalhas, e nós, no momento ali de luta, nós procuramos a Deus, nós queremos honrar a Deus naquele momento, mas e nos outros momentos? Será que nós honramos a Deus? Será que nós valorizamos a presença de Deus nos outros momentos? Tem uma palavra nesse texto, lá no final, que é quando a mulher de um dos filhos de Eli dá à luz, ela coloca o nome do filho de Icabode. E Icabode quer dizer a glória se foi, ou a presença de Deus se foi. Eu fui procurar no meu amigo Google o significado de Cabode ou de Icabode. Cabode significa glória, como a gente vê aqui no texto. Icabode quer dizer que não tem mais glória, com esse I na frente. Cabode é glória. Mas Cabode também tem outro significado, que é honra. Então, quando tiraram a glória de Deus, antes disso tinham tirado a honra. Deus, Ele não manifesta a sua glória onde Ele não é honrado. Nós precisamos aprender a honrar a presença de Deus. Talvez os israelitas, eles achavam que iam ganhar aquela guerra simplesmente pela presença ali da Arca da Aliança, mas eles não honravam a Deus. Eles tinham a presença, mas não tinham mais a glória de Deus, porque não tinha honra. Quantas vezes nós temos a oportunidade de honrar a presença de Deus e nós não estamos honrando? A Bíblia vai dizer lá em Mateus 13, queria que você abrisse Mateus 13, a partir do versículo 53. Amém? A Bíblia diz assim: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra.
e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A Bíblia diz aqui nesse texto que Jesus deixou de realizar muitos milagres em sua própria terra por causa da incredulidade, porque aquele povo não honrava a sua presença. E se você for ler, for continuar lendo, você vai ver Jesus fazendo vários milagres em outras terras, em outros lugares, porque ele era honrado onde ele chegava. Talvez nós estamos esperando grandes manifestações da glória de Deus. Nós estamos esperando mudar de nível espiritual. Nós estamos esperando crescer espiritualmente, sabe? Ter um relacionamento melhor com Deus. Nós estamos esperando que Deus faça algo grande na nossa vida, mas no nosso dia a dia, nós não estamos honrando a presença de Deus. Talvez, o Robert falou aqui ainda agora algo muito interessante, que é sobre sair para beber água. E é algo que é muito simples, mas na hora da oferta parece um recreio. A maioria dos adolescentes sai e não volta, fica lá conversando. E quando eu estava lendo esse texto aqui de 1 Samuel 4, eu lembrei muito disso, porque os israelitas, quando a arca chegou ali, eles gritaram, eles clamaram, os filisteus ouviram os gritos deles, mas não tinha profundidade. Eles estavam vivendo um Icabode. Não tinha mais a glória de Deus ali. Era só zoada. Talvez você grite, você se jogue no chão, você chore na hora do louvor, mas aí chega a hora da palavra, você está lá fora, conversando. Você está lá fora, batendo papo, lanchando. Ou talvez você está aqui dentro, mas está olhando o celular, mexendo aqui, vendo o WhatsApp, vendo quantos minutos falta para acabar o culto, está com sono. Qual foi a última vez que você sentou no seu lugar e assistiu um culto todo, com fome, com sede de Deus, com seu coração queimando, querendo aprender da palavra de Deus? Qual foi a última vez que Deus ministrou ao seu coração através de uma palavra? Qual foi a última vez que você chegou no seu quarto, trancou a porta e reservou um tempo para a presença de Deus? Qual foi a última vez que você se sentiu queimando de amor por Jesus de verdade? Será que você não está vivendo, ou que nós não estamos vivendo, um Icabode? Será que nós não estamos vivendo apenas de performance? Será que nós não estamos apenas fazendo barulho e, no fundo, não estamos desonrando a presença de Deus? Eu quero dizer para você que a glória de Deus, ela só vai ser manifestada em sua vida quando você passar a honrar a presença dEle. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que perderam a glória de Deus porque desonraram a sua presença. Sansão, ele foi separado para Deus antes mesmo dele nascer. Ele era ungido, ele era consagrado a Deus, ele era nazireu de Deus. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele começou pecando, ele começou desobedecendo seus pais, olhando para onde não devia olhar, comendo o que não devia comer. E quando ele viu, ele já estava completamente entregue. E a Bíblia vai dizer, em um dos versículos mais tristes que eu acho da Bíblia, quando cortam o cabelo de Sansão e ele levanta para lutar, acreditando que ia vencer de novo, a Bíblia diz que Sansão não sabia, mas o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Você já imaginou? Você está vivendo uma vida inteira como crente, você está vivendo uma vida inteira acreditando que você está salvo, mas o Espírito de Deus não está mais com você? Como é triste uma realidade dessa.
o meu desejo é que nós possamos ser jovens cheios da glória de Deus. E para ser jovens cheios da glória de Deus, nós precisamos honrar a sua presença. Que você, a partir dessa noite, passe a honrar a presença de Deus. Que você seja como Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele recebe uma direção de Deus para ir para uma guerra, para sair de um lugar e ir para outro. E era Deus que estava mandando. Ele estava abençoado, ele podia simplesmente ir. Mas ele olha e ele fala: se o Senhor não nos acompanhar, nós não iremos. Porque para Moisés, a presença de Deus era mais importante. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Moisés era amigo de Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele pede para ver a face de Deus. E Deus, ele mostra só as costas, mas Moisés ainda vê a glória de Deus. Se eu perguntar aqui, quantos desejam ver a glória de Deus? Eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Mas eu quero fazer uma pergunta e que você responda só para você, no seu coração. Quantos aqui estão honrando a presença de Deus? Nós estávamos no final de semana passado no encontro. E no período de encontro, nós que vamos trabalhar, a gente passa quase um mês jejuando, se consagrando, subindo monte. E eu estava lembrando hoje que é interessante, no encontro, a gente que está trabalhando, a gente não quer perder ali os momentos, né? A gente está trabalhando, mas na primeira oportunidade que dá, a gente corre ali para o auditório para receber ali um pouquinho. E tem um momento que todos os anjos param tudo que está fazendo e correm ali para receber de Deus. E nós valorizamos ali a presença de Deus, porque afinal de contas a gente passou um mês ali se consagrando, criando expectativa para aquilo. E hoje eu estava pensando nisso. E não é errado a gente fazer isso. Mas o certo seria que isso fosse uma rotina nossa. Que isso fosse o nosso cotidiano. Porque como que nós somos crentes? Como que nós somos cristãos? E nós não somos apaixonados pela presença de Deus? Como que nós podemos dizer que somos crentes? Que amamos a Jesus, que adoramos a Ele, e nós não valorizamos a presença dEle? Como que nós podemos dizer que somos crente e nós não corremos ao encontro dEle todos os dias? Eu acredito que se nós somos crente e o único momento em que a gente adora ao Senhor é aqui no culto, nós estamos muito errado. A gente está caminhando aí uma estrada meio torta. Se você é crente e o único momento que você abre a sua Bíblia é aqui na igreja, tá triste para você. Se você é crente e você não tem experiências com Deus, no seu secreto, no seu quarto, se você é crente e a presença de Deus não queima em seu coração, então, meu amigo, eu lhe convido a se reconciliar com Deus, a buscar refazer uma aliança com Ele. Tem uma canção do pastor Antônio Cirilo, né? Aquela tua presença é real. E no meio da canção, ele conta a história de Jacó. E ele diz que Jacó, eu amo essa ministração do pastor Antônio Cirilo. Ele fala que Jacó, Deus já tinha uma aliança com Jacó, mas Jacó ainda não tinha uma aliança com Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Eu convido você nessa noite a refletir no seu coração qual é a sua realidade. Se você
é apaixonado pela presença de Deus, ou se você está vivendo apenas de rituais, se você está vivendo apenas de culto e mais culto e mais culto, ou se você realmente ama a presença de Deus. Eu convido você a passar pelo menos um mês assistindo a palavra. E não é no YouTube, não é no TikTok, é aqui na igreja, na hora da palavra, que você fique sentado e que você escute a palavra de Deus com atenção, que o seu coração queime pela presença de Deus, que o seu coração seja apaixonado pela presença de Deus. E se você viver isso, se você trazer isso para a sua realidade, você vai viver a glória de Deus na sua vida. Se você colocar isso como princípio na sua vida, você vai viver a glória de Deus. Você vai ver grandes coisas Deus fazendo na sua vida. Talvez você olhe para o irmão do lado e você diz: rapaz, esse irmão aqui tem só meses de crente e ele pega fogo, ele tem vários discípulos, ele ganha pessoas para Jesus, ele vive o sobrenatural de Deus, e eu estou aqui desde que eu nasci e não estou vivendo isso. Talvez porque esse irmão, ele é apaixonado pela presença de Deus. Talvez porque esse irmão, ele ama a presença de Deus. Ofni e Finéias, eles eram filhos de sacerdote. Eles nasceram no templo. Eles cresceram no templo. Eles sabiam tudo. Eles ministravam ali no templo. Mas a Bíblia diz que eles desonravam a Deus. E por causa disso, Deus se entristeceu com a família inteira deles. Enquanto Samuel era apenas uma criança, ele não era filho de sacerdote, mas Deus o chamou, e Deus falou com ele quando ele ainda era um menino, porque ele amava a presença de Deus. Então a palavra de hoje, ela é bem simples: que você ame a presença de Deus, que você honre a presença de Deus, que você sempre lembre que a mesma palavra aqui no texto original, no hebraico, que define glória, que é kabod, é a mesma palavra que significa honra. Então, se você quer viver a glória, você tem que viver a honra. Honre a presença de Deus. Eu não combinei, mas se tivesse como colocar um louvor, é um louvor, tem como? É um louvor da Tamires Garcia. Até que ele venha. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor um pouco com esse louvor. Que você faça desse louvor a sua oração. Que você possa perguntar a Deus o que a cantora pergunta nesse louvor. Diga isso a Ele. Arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Cante isso. Cante com seu coração.
Faça dessa canção a sua oração. Faça uma aliança com Deus nessa noite. Até que Ele venha, até que Ele venha. Se Deus só precisa de disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que Ele venha, até que Ele venha, com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o Filho, até que Ele venha e chova justiça. Com pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o Filho, até que Ele venha e chova justiça. Com pés descalços, com pés descalços. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Deus, a minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor toque corações aqui nessa noite, Deus. Que nós possamos, Pai, ser apaixonados pela Tua presença. Que nós possamos, Deus, valorizar a Tua presença, Deus. Para que nós possamos, enfim, viver a Tua glória, Deus. Que nós sejamos jovens apaixonados pela Tua presença, apaixonados pelo Senhor, Deus. Move, Pai, o coração dessa geração, Deus. Que eles possam, Pai, buscar a Ti. Que o coração deles queime de amor pelo Senhor, Deus. Que o coração deles, Pai, seja apaixonado. Que o coração deles, Pai, seja entrelaçado, como diz a canção, Pai, com o Teu coração, Deus. Que nós possamos, Deus, ser como Davi, homens e mulheres segundo o Teu coração, apaixonados por Ti, Jesus. Ó Espírito Santo, desce sobre cada um aqui, abençoa, Deus. Separa, Deus, cada um aqui para Ti, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Passar para o Gustavo. Amém. Eita glória, só quem recebeu de Deus aí, dá um glória a Deus. Vamos honrar mais, assim como o Dudu falou, vamos honrar o nosso Deus, glorificar Ele todos os dias. E nesse momento não posso deixar de perguntar, se existe alguém aqui essa noite, que ouvindo essa palavra, recebendo o toque de Deus, e quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem essa oportunidade agora. Se existe alguém, levante sua mão, nós vamos estar orando por você. Deus tem um plano para a sua vida.